Paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma matéria, mais um período de aulas, e a matéria deste período, dos próximos vídeos, para mim é honroso até a tua presença aí do outro lado. A matéria será Introdução Bíblica, edições IBAD. O autor dessa matéria é o pastor Roberto dos Reis, mestre em teologia. E introdução bíblica à vontade de Deus através da sua palavra escrita. É sobre isto que nós vamos versar nos próximos vídeos, nas próximas aulas, e a sua presença aí do outro lado é muito importante. Então, para quem tem a matéria, nós teremos estas aulas no formato de 5 unidades. Em cada unidade nós temos 5 capítulos também, e vamos iniciar a nossa matéria. E para quem tem o livro em mãos, eu te convoco para que você vá na página de número 13, para nós iniciarmos esta tão importante matéria fundamental para a gente ter uma visão geral da teologia bíblica como um todo. Introdução, página de número 13. A Bíblia não é um livro comum, ela não é apenas um livro, ela é muito mais do que isso. É a regra de fé e de conduta daqueles que, desejosos de conhecer a Deus, tiveram contato com suas páginas e experimentaram o poder transformador de suas palavras. A Bíblia, conforme está aqui na página 13, é a bússola que na longa jornada da perfeição cristã indica o caminho certo. É o pão para o faminto e a água para o sedento. É o espírito de vida para todos quantos jazem inertes no terrível vale de ossos secos. Ezequiel 37 é a citação, tanto é que é bem elementar essa questão que Ezequiel ele começa dizendo o seguinte: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É como se o profeta tivesse falando da Escritura naquele ambiente, naquele cenário devastador, naquele cenário sem vida, e por causa da palavra do Senhor que ele evoca, que ele preconiza, que ele profetiza ali, os ossos voltaram a ter vida naquela metáfora que simboliza evidentemente toda a nação de Israel, que foi vivificada pela palavra de Deus. Então, nesse caso, a Bíblia também é, segundo a página 13 que nós estamos citando, ela é as boas novas para toda a humanidade. Então, toda a notícia boa de Deus, dos céus e assim por diante, elas estão contidas neste livro chamado Bíblia Sagrada. Então, por tudo isso e muito mais, a Bíblia Sagrada se constitui o livro dos livros, o livro por excelência, a carta de alforria daqueles que se cansaram das penúrias atrozes que acometem os prisioneiros das senzalas do pecado. Olha que expressão bem poética até, inclusive. É impossível sermos os mesmos depois de termos lido suas páginas e auscultado a voz do Espírito, que linha após linha nos sustenta e nos informa também as grandezas daquele que tudo fez esplendidamente bem. Ou seja, a Bíblia ela traz a revelação de Deus evidente. Então, assim sucessivamente, mediante esta introdução, nós vamos descortinar mais da palavra do Senhor nesta matéria, como já citei para vocês, Introdução Bíblica. Unidade 1, origem, desenvolvimento e fundamentos das Sagradas Escrituras. Então, nessa primeira aula, ou nessa primeira unidade, para quem tem um livro, composta de 5 capítulos, no caso, estudaremos a origem da Bíblia.
desde a simples designação do termo à formação do chamado cânon sagrado. Então, o entendimento desse rigoroso processo de nascimento e formatação das escrituras sagradas revelam a grandiosidade deste livro que, rompendo os séculos, é regra de fé e prática para todos aqueles que desejam conhecer a Deus e principalmente agradar a Deus, porque Deus se revela através da sua palavra. E a palavra, é importante nós dizermos, adiantando um pouquinho, olhando para o Novo Testamento, a Bíblia diz acerca do próprio Cristo, introdução do Evangelho de João, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. A palavra verbo, você sabe muito bem que é logos, logos quer dizer palavra. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, mediante a introdução do Evangelho de João, é que a Bíblia, ela não é apenas papel. A Bíblia é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Cristo é o verbo, Cristo é a palavra, então Cristo é as Escrituras. Então, assim sendo, no primeiro capítulo, vamos estudar a origem do termo Bíblia, seu uso na atualidade e a razão de ser de sua estrutura enquanto livro, fazendo, num primeiro momento, a devida comparação entre os dois grandes textos sagrados da humanidade, que seria a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã, apontando os fundamentos teológicos existentes por trás da disposição de ambos os textos, a informação essencial para a nossa compreensão a respeito da organização dos livros da Bíblia Sagrada, tal como nós a conhecemos. Então eu te convido à página de número 17, capítulo 1, as origens. Então o primeiro capítulo dessa unidade está dividido em dois grandes momentos, no caso. No primeiro momento, abordaremos as questões referentes à origem histórica do termo Bíblia, enfocando em contrapartida seu uso na atualidade. E no segundo momento, vamos estudar a estrutura da Bíblia, sua origem e forma, citando de maneira específica e direta as diferenças existentes entre a Bíblia hebraica, guarde bem esse termo, e a Bíblia cristã, onde constataremos a real motivação por trás da disposição dos livros que compõem esses dois grandes textos sagrados. Em linhas gerais, a Bíblia hebraica, vamos citar dessa maneira, ela só contém o Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento. E a Bíblia cristã, ela além de conter o Antigo Testamento, o mesmo que o texto hebraico tem, ela contém o Novo Testamento. Lembrando que a Bíblia hebraica, o povo judeu que seja, que considera a Bíblia hebraica como livro sagrado, ali tem a Torá, evidentemente, tá? Eles não aceitam, não consideram como livro inspirado devido à pessoa de Jesus que é enfocada as páginas do Novo Testamento. Mas, mesmo assim, a Bíblia hebraica, a Bíblia que os judeus têm, que tem como regra de fé, regra de conduta, tem como livro sagrado, inspirado por Deus, não deixa de ser palavra de Deus, não deixa de ser revelação de Deus, a famosa Bíblia hebraica. Muito bem, página 17, origem do termo Bíblia e o seu uso na atualidade. Historicamente, o termo Bíblia é derivado de uma das mais importantes cidades portuárias da Fenícia, Biblos. E essa cidade existe até hoje, o nome dela é Gebal. É localizada a cerca de 40 quilômetros ao norte da atual Beirute, tá? Ela fica no Líbano, Beirute, capital. A capital, né? Os judeus chamam de Beirute, é a palavra Beirute no caso. Na antiguidade, esse local foi um poderoso centro comercial, onde eram vendidos produtos como madeira de pinho, cedro, utilizados na construção de navios, casas e confecções de móveis e urnas mortuárias, resinas para mumificação, vasos, perfumes, tecidos de linho, cordas, couros, vacas, bois, novilhos e o papiro,
um dos produtos mais destacados no comércio fenício, no caso. O papiro, em particular, por sua importância para a economia daquela região e sua ampla circulação comercial, ele foi gradativamente sendo chamado de Biblos, uma homenagem à cidade fenícia onde era cultivado em larga escala. Então, papiro e biblos é a mesma coisa, tá certo? E originalmente era o papiro, ele recebe o nome de Biblos em homenagem a esta cidade que ali estava na Fenícia. Lembrando, frisando, deixando claro, como já foi dito aqui, Fenícia é o nome antigo do Líbano. O Líbano hoje, lá no Antigo Testamento, há muitos anos, evidentemente, ele se chamava Fenícia. E dois pontos famosos é Tiro e Sidom, que são duas cidades que estavam no Líbano ou estavam na Fenícia. E frisando esse ponto, a palavra Biblos, ela é uma homenagem à cidade de Biblos, e evidentemente o que era mais vendido, mais comercializado nessa cidade era o papiro. Eles deixam de chamar papiro para chamar agora de Biblos, de onde vem o termo Bíblia. Então, a origem do termo Biblos, página 18, portanto, parte desta associação que tantos comerciantes que vendiam e compravam o papiro, quanto aqueles que faziam uso desse material na escrita, principalmente os gregos, faziam com a cidade produtora desse valioso material. Então, nesse sentido, pensar em papiro era pensar em biblos e vice-versa. Quem pensava em biblos, pensava em papiro, e quem pensava em papiro, evidentemente, pensava em biblos. E é somente por volta do segundo século depois de Cristo que a igreja primitiva passou a empregar o termo biblos em sua forma plural, ou seja, Bíblia, que significa literalmente livros. Então a palavra Bíblia, ela está no plural e significa exatamente a expressão livros, porque a Bíblia, ela contém livros. No nosso caso aqui, detemos a Bíblia cristã, ela tem 66 livros. Então deve-se notar, entretanto, que atualmente, quando nos referimos à Bíblia como o livro, não obstante esteja o termo no plural Bíblia, livros, o fazemos em virtude de sua tradução para o latim, quando Bíblia passou a significar livro. Então isso não significa que a ideia de pluralidade ela esteja suprimida. Muito pelo contrário, o termo Bíblia, ele resguarda a ideia primordial de sua formação a partir da junção de diversos livros em um único volume, o que chamamos atualmente de Bíblia. Então é evidente que é exatamente isso, é o conjunto de vários livros que estão num único volume. Nós temos uma mini biblioteca em nossas mãos. Nós temos 1.187 capítulos, nós temos 31.173 versículos e nós temos, evidentemente, 66 livros. 39 estão no Antigo Testamento e 27 estão no Novo Testamento. Estes livros demoraram um período basicamente de quase 1.500 anos para serem escritos, uma média de 40 a 42 autores que trabalhavam na confecção da Bíblia, mas o autor divino da palavra, vamos frisar bem esse ponto, é uma só pessoa, que no caso foi o Espírito Santo de Deus. Então penso que esse ponto ficou bem frisado, ficou bem claro para vocês. A palavra Bíblia é o termo papiro, mas muda para Bíblia por causa do termo Biblos, da cidade que existia na Fenícia, que levava o nome também de Biblos. Lembrando que Fenícia, ela é o Líbano de hoje,
antigamente se chamava Fenícia, hoje nós chamamos aquela região de Líbano.